Amados, nós gravamos um vídeo hoje falando sobre trabalhos de energia, né, que nos posicionam num mundo, né, num universo onde nós vamos acabar por gerar, né, um karma ali negativo, né? Vamos nos enroscar pelas ligações perigosas, porque é um mundo de crime, mesmo seja invisível. Então, eu falando sobre isso, eu alertei, não vai ficar, né, de graça você chegar ali e pedir alguma coisa, né, ser atendido, ou enfim, estabelecer de qualquer forma essas conexões e achar que isso, né, não vai ter consequências. Então, você está se ligando a um mundo, como eu disse, um mundo do crime. Então, né, você entra no mundo do crime e depois não consegue sair. É uma coisa assim, tem consequências, compromete a sua ascensão, né? Porque o que eles fazem? Eles querem impedir a ascensão de qualquer maneira, né? É aquela situação que eu falei de contaminar os potinhos de iogurte, né? Eles estão ali, não veem, né, outras possibilidades, né? E aí eles querem levar, né? Quanto mais gente eles levarem para esse mundo, melhor. É um navio negreiro, tá? É um navio negreiro. Mas aí eu falei, né, sobre você pedir algo e isso não ficar de graça e tal. Algo que você não tem mérito. Como ter mérito? Vamos falar agora sobre isso. Esse é o tema. Como ter mérito? Presença, amor. Tem gente que vai chamar de magia, não tem problema nenhum. O amor é mágico, né? Quando você lê The Secret, quando você ouve a física quântica, né, falando dessa coisa da matéria, ela não existir, ela tende a existir, quer dizer, o mundo é mágico. Não tem problema nenhum. A gente estava falando daquele universo lá de magia negra, é outra coisa, né? Então existe, né, essa possibilidade de criação, né, dentro do universo da luz, do universo angelical. Então você pode, claro, né, sempre quando você fizer sua oração, seu pedido, se você quiser fazer, né, colocar a sua intenção, o seu sentimento voltado para a luz, né? Então vamos supor, tem aquela mãezinha lá, né, que está vendo a filha, o filho estudando para o vestibular, se dedicando, e aí ela vai lá, ora, né? Pai, ajuda a minha filha, o meu filho, né, a passar nessa prova, clareia a mente dele, né? Pô, qual o problema? Entende? Mas tem a história do mérito, né? Você tá vendo que a pessoa está se esforçando, quer pedir por ele? Peça, tudo bem. A questão fundamental é para onde você dirige a sua intenção, a sua energia. Então você, na sua intenção, tem que ficar muito claro que você está se voltando para o plano angelical, para o plano da luz. Entende? Então você pode entrar em contato, fazer pedidos, né? É claro que a verdadeira oração, como diz Osho, né, é a gratidão. Mas o The Secret vai falar que a energia da gratidão, ela, né, faz tudo acontecer, né? Então, mas você pode direcionar um pedido, né? Tudo bem, não tem mal nenhum nisso. O que acontece? Se você não tiver se direcionando ao plano da luz, aí é que acontece aquela história, né, daquela conexão perigosa que eu alertei aqui. Outra coisa que eu queria falar com vocês é: a pessoa pode fazer parte desse universo e sair, embora seja uma coisa muito complicada. É igual uma pessoa entrar no universo do crime e querer sair. Ela precisa, primeiro, ela precisa se redimir. O que é se redimir? É com muita sinceridade no interior, ela realmente, né, ter o amadurecimento. Eu não quero isso. Chega. E aí ela vai ter que pedir auxílio do plano espiritual. Porque o plano espiritual, ele faz uma leitura
o conselho kármico que você não precisa falar nada. Mas a sua verdade interior, a sua energia, ela é mostrada. Então, com muita sinceridade, com muita honestidade, você se volta ao plano espiritual, pede ajuda, pede proteção para poder sair disso. E aí o que vai acontecer? Ao invés de você piorar a sua situação kármica, continuando aquele movimento obscuro, com essa virada, virando a chave da mente. Eu me lembro do Trigueirinho, ele fala, sempre de virar a chave da mente. Com essa virada, pedindo apoio ao plano espiritual, você vai minimizar os efeitos kármicos aí que foram provocados com aquelas ações. Precisa de muita sinceridade, precisa de intensidade, de energia, de estar sempre se conectando ao plano espiritual e manter a presença. Aí eu sempre recomendo o livro Poder do Agora, sempre, que realmente é maravilhoso. Manter a presença. Ou seja, não mantenha porque você está ali e acha que está complicado e já se prejudicou mesmo. Isso é mentira. Sempre tem como piorar. Como sempre tem como melhorar. Então, eu sempre dou o exemplo, tem alguns filmes que mostram, um deles que todo mundo viu aí, foi Nosso Lar. É verdade. Aí eu lembro a vocês, aquele médico lá, do filme, o protagonista, que é muito bem interpretado, pelo Pietro, Ele não fazia magia negra. Ele era um cara meio que comum. Ele tinha um nível de egoísmo e o filme mostrou como é que é o processo espiritual. Então, gente, imagine se você está envolvido com essas coisas assim, tão densas. Então, cuida logo de se redimir, cuida logo de se voltar para a luz, pedir auxílio ao plano espiritual, porque tudo que eles querem é ver essa redenção acontecer. Vão apoiar. Pode acreditar que vão apoiar, tenha fé. Que assim como existe esse plano que vai tentar te aprisionar, te amarrar, existe o plano espiritual. Então o nosso clamor, por exemplo, nosso movimento de energia, ele é um movimento protetor, é um movimento de purificação dessas ligações todas. Que quando você decreta com energia, com intensidade, da sua profundidade, que seja fechada agora as portas dos reinos inferiores. Você está fazendo o quê? Você está rompendo essa conexão. E aí você ancora a luz, se conecta com o plano espiritual, reúne que todas as inteligências de luz, todos os anjos, mestres, se conecta com o seu mestre, se você tiver um mestre em especial, Jesus, enfim, que interceda por nós. Você está ancorando luz, você está fazendo as duas coisas, você está rompendo a ligação, rompendo essas conexões e tendo a ajuda do plano espiritual. Então, gente, o clamor é tudo. E você não sabe que em outros momentos da sua jornada espiritual, você pode ter sido envolvido com isso. Então, o clamor que você faz hoje vai desfazer essa conexão, que você talvez nem saiba que exista, liberando a sua alma de realizar coisas que você nem sabe que não está conseguindo realizar, que não está conseguindo fluir, justamente por causa dessas conexões. E como eu disse, da mesma forma que a perseguição na Terra, aqueles que vêm atuar como instrumentos da luz, a perseguição no plano astral também. Então o cara não estabeleceu essas conexões, mas ele é perseguido por isso. Então, se você é um instrumento da luz, faça o clamor. Todos precisamos fazer. Todos precisamos fazer. Então a história do mérito, gerar mérito, é justamente gerar essa conexão, é presença. Isso tudo é mérito. Porque é a partir dessa presença, dessas conexões, que a gente vai fluindo cada vez de forma assim, mais livre, mais plena. Entende? Então, estou esclarecendo aqui a história do mérito, Então, a gente pode pensar que é simplesmente, meu mérito está no esforço que eu faço, a partir do uso da mente, do corpo. Mas eu estou falando de uma coisa mais profunda aqui, que
essa, né, maravilha que você pode chamar de magia se quiser, né, desde que seja amor. A questão é luz, amor, entende? Essa é a questão. Então afaste-se de tudo aquilo que não seja verdadeiramente amor, luz. Você tem que ter essa certeza. Faça o clamor que ele vai te proteger. Pode ter certeza que vai te proteger. Intensifique esse clamor. E aí não tem por que a gente não decolar. A terra prometida vai se dar. Só depende de nós, né? De gerar mérito aí, como eu estou falando, né? Dessa forma profunda que hoje já está mais do que esclarecido aí pela física quântica, The Secret, né? E, enfim, os mestres que estiveram na Terra, eles falaram a mesma coisa, né? De uma forma diferente, mas é a mesma coisa, né? Tá vendo essa união hoje da espiritualidade e da ciência? E tomem cuidado com essa história de globalização, porque um poder central, dominador, está sendo criado. Então a diversidade no amor, né? A diversidade saudável de tradições espirituais, né? De vertentes políticas e tudo, isso é fundamental que haja no mundo. A gente não pode estabelecer um poder central de dominação, porque a gente está vendo a tendência do mundo. Então observem bem as conexões que o Brasil tem feito. Observem bem, eu estou alertando vocês. Isso aí está sendo mostrado aí diante de nós, a nossa posição diante desse mundo que está se mostrando polarizado, né? Um movimento que é sempre assim, né? Um movimento libertador, um movimento no sentido de a gente, né, ter autonomia, ter soberania, né, manter uma democracia, e um movimento que está pretendendo reunir ditaduras, ampliando, expandindo isso pelo mundo. Então a gente precisa se posicionar. E o Brasil tem se posicionado, o BRICS já foi uma amostra disso, porque quando ele se une aos países que se revelam, né, seus líderes como ditadores, a gente sabe disso. Quando você estreita essas relações comerciais, você está se posicionando. O Brasil está se posicionando do lado dos ditadores. Observem bem. Isso passa na televisão, mas passa de forma que a gente não perceba as consequências disso. Porque a mídia, a gente já viu que está atuando na sonegação. E se está atuando na sonegação, é porque essa infiltração está ali e não vai querer de maneira nenhuma mostrar pra gente. Como não mostrou o Foro de São Paulo, até hoje não mostrou nada do Foro de São Paulo. Que foi o quê? Encontros, né, que reuniu ditadores, reuniu as esquerdas da América Latina, que propagou mais ditaduras pela América Latina, e agora vai se expandir, esses encontros vão reunir também, né, as ditaduras na África do Sul, no mundo árabe. Aí você já vê agora estreitando relações comerciais com o mundo árabe, os BRICS com a China, com a Rússia, né, com a África do Sul. O Brasil está se posicionando. Então cabe a nós, né, realizar um movimento, uma pressão, a gente já sabendo que está tudo infiltrado aí, né, e cobrar de todas as lideranças de todas as áreas que nos apoiem, para que a gente se posicione claramente, estreite relações com a democracia. Agora, o clamor que a gente vai estar fazendo vai ser essencial para que a gente possa caminhar, para que as portas se abram, gente. Vamos fazer isso em grupo. Se não conseguir fazer em grupo, faça em casa, faça você, onde você estiver, na verdade, para que a gente, né, aí vá gerando mérito. É assim que a gente vai gerando mérito, né? E aí a terra prometida vai se dar como um reflexo, claro, né, desse mérito gerado do nosso interior, da nossa conexão, da nossa presença, refletida na realidade ao nosso redor, né? Então, é um trabalho lindo de dentro para fora, de fora para dentro, né? Gostoso, e que, vou te dizer, esse momento traz uma satisfação enorme, enorme.
Eu sinto que a humanidade, né, claro, diante dos acontecimentos, diante dessa situação que a gente está vendo, infelizmente, né, as ditaduras pelo mundo, veladas, né, não vão dizer que são, não vão assumir, mas é assim, é urna eletrônica, é o revezamento, não acontece, eles ficam ali usando de corrupção para se perpetuar no poder e vão chamar isso de democracia. Aí quando chega nas eleições, você vai ver aí as denúncias todas, né, de pessoas sendo, né, de certa forma ameaçadas, né, porque elas sabem que tem consequência. Vai lá, preenche um formulário, igual eu falei que foi na Rússia, né, são funcionários públicos, né, dizendo onde vai votar, dando todos os seus dados, pô. Enfim, são inúmeras denúncias, né? E o que eles têm feito é anular, dar um jeito de anular, inclusive usando o próprio sistema, anular os adversários, né? Os ditadores, eles estão fazendo isso, eles estão tendo esse apoio. E a gente vê que os governos também estão meio que se tornando reféns desse movimento, desse mecanismo acima do mecanismo que eu venho denunciando. Agora a gente está vendo aí as ameaças, né, pesando sobre o Supremo Tribunal. O Fachin denunciou. Ele poderia não ter denunciado, né? Ele teve que ter muita coragem para denunciar isso. Ele sabe as forças que estão por trás. E aí, de repente, você vê governos reféns, você vê mídia, imprensa refém, você vê personalidades refém, tudo refém disso. Né? Eu estou falando para vocês apenas aqui fatos que estão se dando, né? E que não, as informações estão sendo sonegadas ou elas passam assim sem nos mostrar a realidade por trás. Quer dizer, ninguém falou nada do BRICS, ninguém fala nada desse estreitamento com o mundo árabe, ninguém diz que isso, a verdade para nós, que isso é um posicionamento que o Brasil está, né, revelando esse posicionamento desde os BRICS. Ninguém vai falar, mas ninguém é idiota, né, também, né? Olha bem, olha a situação. Então cabe a nós pressionar, né? Nós queremos estar ao lado da democracia. E onde há ditadura, o que nós devemos fazer é isolar comercialmente, não estreitar relações comerciais, não. Isso é uma questão humanitária, inclusive. Óbvio, né? Se você não atua para salvar essas populações submetidas, isso cresce e fortalece, e amanhã nós estamos submetidos também. Olha como é a vida, né? É lindo, né? Então a gente tem que estar consciente. A gente não pode ver o nosso irmão submetido lá e se omitir, que a omissão não é um dos poderes da consciência, não. É criar, né, manter e purificar. Agora, se omitir, não é. Se omitir é uma fraqueza do ego. Claro que todos nós temos um nível de ego, né? O medo se apresenta, né? Eu vou purificando o medo que vai se manifestando aí diante do que me ronda, né? Mas consciente de que eu não quero alimentar o ego, eu quero alimentar a luz, eu quero alimentar a consciência, eu quero que a consciência reine completamente. Então, a cada dia eu vou renascendo mais e mais na luz, com a graça de Deus. E agradecendo muito a todo o apoio que eu estou tendo aqui, de verdadeiros anjos na Terra. Muito obrigada. Profunda gratidão. É uma honra estarmos juntos. Um beijo na alma.